Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Guilherme Reis, eu sou professor e pesquisador e hoje a gente vai começar a discutir problemas de combinatória nível 1. O problema de hoje é o seguinte: queremos encontrar uma maneira de escrever os números de 1 a 16 em sequência, de forma que a soma de dois números vizinhos quaisquer nessa sequência seja sempre um número quadrado perfeito. Aí agora eu sugiro que você pause o vídeo e tente entender o enunciado do problema. Então nesse quadro, antes de começar a resolver o exercício, vamos discutir o enunciado. Então no enunciado tem esse conceito de números quadrados perfeitos. E aqui a gente relembra a definição. A gente diz que um número natural, então aqui o conjunto dos números naturais começa no 1, 2, 3 e assim por diante. A gente diz que esse número é um quadrado perfeito se existe um outro número natural de tal forma que n é igual a m ao quadrado. Então aqui nos exemplos a gente vai listar alguns números que são quadrados perfeitos que serão úteis na solução do problema. Então, por exemplo, se m igual a 1, a gente tem que n igual a 1 é um quadrado perfeito, porque n é igual a 1 ao quadrado. Agora, se a gente pegar m igual a 2, a gente tem que n igual a 4 é um quadrado perfeito, porque é da forma 2 ao quadrado. Se a gente pegar m igual a 3, n igual a 9 é um quadrado perfeito, porque ele pode ser escrito da forma 3 ao quadrado. Se m igual a 4, então também é um quadrado perfeito. N igual a 16, desculpa, m não é um quadrado perfeito. Quer dizer, esse m é um quadrado perfeito, mas a partir desse número eu construo 16, que é igual a 4 ao quadrado. Então 16 é um quadrado perfeito. Aqui o último exemplo que vai ser útil para a gente é pegando m igual a 5, então n igual a 25, que é igual a 5 ao quadrado, também é um quadrado perfeito. Agora no próximo quadro a gente vai tentar resolver o exercício. No quadro anterior a gente lembrou a definição do que é um número quadrado perfeito. Vamos lembrar do nosso exercício que nós temos uma lista dos números de 1 a 16, e a gente quer colocar esses números em ordem de tal forma que quando a gente olha dois números consecutivos na nossa sequência, a soma deles é um quadrado perfeito. Então, por exemplo, se eu pegar o 1 e o 2, exemplo, essa sequência não é possível, porque 1 mais 2 é igual a 3, não é um quadrado perfeito. Então eu não posso começar minha sequência com 1 e com 2. Mas, por exemplo, um outro exemplo, eu posso começar minha sequência com 1 e com 3. E por que eu posso fazer isso? Porque 1 mais 3 é igual a 4, que é igual a 2 ao quadrado, é um quadrado perfeito. Então isso um possível começo da sequência é formado pelos números 1 e 3 nessa ordem. Agora, como é que eu posso aumentar essa sequência? Por exemplo, eu posso considerar o 6 logo após o 3. E por que isso é possível? Porque 3 mais 6 é igual a 9, que é igual a 3 ao quadrado, é um quadrado perfeito. Agora, se a gente tentar expandir essa lista, a gente percebe que
vai ficar um pouco mais difícil, a gente vai ter que testar quais são os números que podem ser sucedidos pelo 6. E com esse exemplo, fica claro que a gente precisa organizar, de certa forma, a relação entre esses números. E isso a gente vai fazer no próximo quadro. Então, continuando aqui nesse quadro, vamos então para uma solução formal do problema. Nós dizemos que dois números da lista dos números de 1 até 16 são vizinhos, e a gente vai escrever que x é vizinho de y usando essa notação, que eles estão ligados, se x mais y é um quadrado perfeito. Então, por exemplo, aqui nós temos que 1 é vizinho de 3, porque 1 mais 3 é 2 ao quadrado. Da mesma forma, o 1 é vizinho do 8, porque 1 mais 8 é igual a 3 ao quadrado. E da mesma forma, 1 também é vizinho do 15, porque 1 mais 15 é igual a 4 ao quadrado. Então, observe que essa notação é muito conveniente, porque ela diz que na nossa sequência, o 1 e o 3 podem aparecer um do lado do outro na nossa sequência que queremos construir. E assim vale para o 1 e para o 8 e para o 1 e para o 15. Com essa notação, a gente vai conseguir organizar todas essas possibilidades e vamos usar isso para construir a nossa sequência de todos os números de 1 até 16. Então, continuando aqui nesse quadro, nós temos aqui um desenho. Esse desenho é o que a gente chama na matemática de grafo, que é um conceito muito simples e muito útil. O que é um grafo? Um grafo é um conjunto de vértices. Nesse caso, a gente tem os vértices de 1, 2, 3 até o 16. E a gente desenha um traço entre os números que são vizinhos. E aqui a gente está usando a definição de vizinhança que a gente viu no quadro anterior. Dois números são vizinhos se a soma deles é um quadrado perfeito. Aqui do lado direito, eu tenho uma lista dos números quadrados perfeitos, de 4 até o 36. Observa que eu parei no 36 porque os maiores números que nós temos na nossa lista é o 15 e o 16. 15 mais 16 é 31. Então, todos os números, todas as somas que podem aparecer aqui são abaixo do número 25. Agora, vamos verificar que todas as conexões aqui estão corretas. Então, por exemplo, como nós vimos no exemplo anterior, o 1 está conectado com 3, com 8 e com 15. E isso acontece porque 1 mais 3 é 4, que é um quadrado perfeito, 1 mais 8 é 9 e 1 mais 15 é 16. Da mesma forma, a gente pode verificar que 2 só está conectado ao 14 e o 7. 2 mais 7 é 9 e 2 mais 14 é 16. Da mesma forma, 3 está conectado no 1, pois a soma é 4, ao 6, soma 9 e ao 12. Desculpa, o 3 está conectado ao 13, porque a soma dá 16, e 16 é um quadrado perfeito. Da mesma forma, o 4 está conectado ao 5, 4 mais 5 é 9, o 4 está conectado ao 12, 12 mais 4 é 16. O 5, ele está conectado ao 4 e também está conectado ao 11, cuja soma agora dá 16. O 6, além do 13, ele está conectado ao 10, porque a soma dá 16. O 7 está conectado ao 9, porque a soma é 16. E aí agora aparecem as conexões de números cuja soma é 25. Então aqui, 9 mais 16, 25. 10 mais 15, 25, 11 mais 4, 25, 12 mais 13, 25. E você pode checar por inspeção que são somente essas as conexões possíveis. Nosso objetivo é construir um caminho que contenha todos esses números em sequência, de tal forma que dois números vizinhos sejam a soma de dois números vizinhos seja um quadrado perfeito. E aqui uma coisa interessante para observar sobre esse grafo é que o 8 ele só está conectado com 1. Então, no próximo quadro,
a gente vai redesenhar esse grafo de um jeito que fique mais simples de entender a estrutura desse grafo e de tal forma que possibilite a gente a construir um caminho que visite todos os números através das vizinhanças. Então, pessoal, a gente continua aqui nesse quadro e esse desenho é um desenho do mesmo grafo que apareceu no outro quadro, mas observe o tanto que esse desenho está mais simples de entender. Então, aqui, o que eu fiz, o que a gente fez, a gente começou com 8, aí a gente olhou no desenho anterior, a gente viu que o 8 só estava conectado com 1, então a gente desenhou o 1 e conectou com 8, e aí a gente foi no outro grafo e viu que o 1 estava conectado com 3, com o 8 e o 15. Então a gente foi e desenhou aqui o 1 conectado com 3, o 15 e o 8 já estava aqui. E dessa forma a gente continuou o desenho. E vocês podem verificar que esse é o desenho que a gente obtém. Esse desenho é muito mais conveniente. Por quê? Porque aqui a gente pode observar que existe um caminho, que eu vou desenhar em rosa, que começa no 8, passa pelo 1, vai no 15 e faz esse percurso percorrendo todos os números de 1 a 16. Então aqui a gente vai obter a solução que a gente procurava. A gente tem então que o 8 seguido do 1, seguido do 15, seguido do 10, do 6, do 3, e aqui a gente vai ter que ir para a próxima linha, seguido do 13, do 12, do 4, do 5, do 11, o 14, o 2, o 7. Aí aqui a gente vai para a próxima linha, o 9 e finalmente o 16. Aqui então nós listamos todos os números de 1 a 16 e eu peço para vocês verificarem que essa solução é a solução correta. Como é que a gente faria para verificar que essa solução é correta? A gente vai novamente na sequência e olha se a soma de dois números vizinhos é um quadrado perfeito. Então vou verificar alguns aqui com vocês. 8 mais 1 é 9, é um quadrado perfeito. 1 mais 15 é 16, é um quadrado perfeito. 15 mais 10 é 25, é um quadrado perfeito. E assim por diante. Então, dessa forma, encontramos uma solução usando esse conceito de grafo.